E glória a Deus. Shalom, irmã, bom dia. Shalom, Fabíola, bom dia. Vamos orar para darmos início? Eu quero honrar o nosso compromisso, o nosso horário, de vocês que estão aqui comigo. Vamos? Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Gratidão te damos por todo o cuidado, pela tua presença, pelo teu perdão, pelo teu amor, pela tua provisão. Gratidão te damos por tudo que o Senhor tem feito e nos entregamos a ti como oferta neste dia. Reconhecemos tua grandeza, tua majestade, a tua soberania. Reconhecemos nossas falhas, a nossa pequenez, as nossas limitações. Agradecemos porque em meio a isso, ainda assim, o Senhor nos escolhe como templos do teu Espírito Santo. Eis-nos aqui, Pai, dispostos e entregues a Ti, para que a Tua vontade seja cumprida e feita em nossas vidas. Diminuímos de nós mesmos, de nossas vontades, de nossos planos, e queremos que o Senhor cresça em nós, Pai. É mais de Ti em nós, mais de Ti em nós e menos de nossas vontades, menos do nosso eu, Pai. Que possamos ter o entendimento de que tudo é para que o Senhor seja honrado, engrandecido, exaltado. Em nome de Jesus. Espírito Santo, tens total liberdade para agir em nós, neste momento e em todo o nosso viver. Que cada pessoa aqui comigo possa estar sensível à tua presença agora. Que seja notória como o ar que respiramos, como o vento que bate em nosso rosto. Que possamos, Deus, estar sensíveis mesmo à tua presença. Haja e fale conosco aquilo que deseja, que tenhamos entendimento, que tudo que formos ler aqui hoje possa entrar em nossa mente, em nosso coração e fixar em nós, para que possamos entender tudo que o Senhor deseja que tenhamos entendimento, conhecimento e absorver também, Pai. Fala conosco, nós precisamos de Ti. O nosso desejo aqui é mais de Ti em nós. Um relacionamento de intimidade, estar sensível aos Teus direcionamentos, sensível à Tua voz, em meio à multidão conseguir discernir aquilo que o Senhor fala conosco. Obrigada por esse momento, obrigada por essa busca, obrigada por esse tempo. Nós te amamos, Pai. Amém e amém. Max, bom dia. Leonária, bom dia. Maíra, minha linda, bom dia. Eu abri meu YouTube e não conectei, gente. Meu Deus, perdão. Preciso entrar aqui. Gleice, bom dia. Vamos conectar aqui o YouTube. Pera aí. Cadê? Então vamos lá. Hoje, Gênesis capítulo 36. Estamos ao vivo aqui também no YouTube. Deus te abençoe.
Vamos que vamos. Leitura de Gênesis 36. Aqui demorou também a aparecer que estava on. Quando apareceu já estava na oração. Olha só. Essas entregas aí, né, gente? Mas vamos lá. Tá tudo certo em nome de Jesus. Que bom que vocês estão aqui. Que bom que conseguiram entrar aí comigo. Então vamos, Gênesis 36, o primeiro versículo começa assim: São estes os descendentes de Esaú, também chamado de Edom. Esaú casou com 2 mulheres do país de Canaã, isto é, com Ada, filha de Elon, o Eteu, e com Oholibama, filha de Aná e neta de Zibeão, o Eveu. Esaú casou também com Basemate, filha de Ismael, olha só, e irmã de Nebaiote. Ada foi mãe de Elifaz. Basemate foi mãe de Reuel. Oholibama foi mãe de Jeus, Jalã e Corá. Esses foram os filhos de Esaú, que nasceram quando ele estava morando na terra de Canaã. Depois, Esaú foi para outro lugar com as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas e toda a gente da sua casa, separando-se assim do seu irmão Jacó. Esaú levou consigo todas as suas ovelhas e cabras, todo o seu gado e tudo o que havia conseguido no país de Canaã. Então, marcar essa parte aqui, ó. Separando-se assim do seu irmão Jacó, versículo 6. 7. Esaú saiu dali porque a terra em que ele e Jacó estavam morando era pequena demais para os dois. Olha, eles tinham muito gado e por isso não podiam ficar juntos. A terra era pequena demais para os dois. Versículo 8. Portanto, Esaú, também chamado de Edom, foi morar na região montanhosa de Seir. Segue a lista dos descendentes de Esaú, o antepassado dos Edomitas, que vivem na região montanhosa de Edom, também chamada de Seir. Ada, mulher de Esaú, teve um filho chamado Elifaz. Os filhos de Elifaz foram 5: Temã, Omar, Zefo, Gaetã e Kenaz. Com a sua concubina Tina, Elifaz teve Amaleque. Basemate, a outra mulher de Esaú, teve um filho chamado Reuel. E Reuel foi pai de 4 filhos: Naate, Zera, Ozerá, Sama e Misa. Esaú tinha outra mulher chamada Oholibama, filha de Aná e neta de Zibeão. Os filhos dela foram Jeus, Jalã e Corá. Qual que é a filha de Ismael? Cadê? Basemate. Basemate. Filha de Ismael. Só para eu ter noção aqui, ó. Vamos lá. Basemate.
Continuando, versículo 15. Segue a lista das tribos que descendem de Esaú. De Elifaz, o filho mais velho de Esaú, descendem as seguintes tribos: Temã, Omar, Zefo, Kenaz, Corá, Gaetã e Amaleque. Estes foram descendentes de Ada, mulher de Esaú. De Reuel descendem as seguintes tribos: Naate, Zera, Sama e Misa. Estes foram descendentes de Basemate, outra mulher de Esaú. 1, 2, 3, 4. De Esaú, com sua outra mulher chamada Olibama, filha de Aná, descendem as seguintes tribos: Jeús, Jalã e Corá. Todas essas tribos são descendentes de Esaú. As primeiras tribos que moraram na terra de Edom eram descendentes de Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dissom, Ezer e Dizã, todos eles filhos de Seir, o Oreu. Eu ouvi esse nome aqui. Olha, Seir, os nomes até então, gente, são nomes das pessoas que se tornam nome dos lugares. Vocês perceberam isso? Como eram os primeiros a tomar posse do lugar, davam nome deles no lugar. Porque a gente leu aqui no versículo 8, Esaú, também chamado de Edom, e a gente já ouviu que existe um lugar chamado assim. Foi morar na região montanhosa de Seir. Aí agora aqui no versículo 20, todos eles são filhos de Seir, o Oreu. Então, às vezes, quando a gente vê, é difícil entender, porque a gente lê o nome como a pessoa e depois lê o mesmo nome como um lugar. Mas por que isso? Porque como eram os primeiros, quem chegou ali, tomou posse, deu o nome do lugar. E depois, com o se passar dos anos, a gente tem essa referência. Tanto que a gente vê como Israel, né? Exemplo para nós, fixo aí. Continuando. Lotã, versículo 22. Lotã foi o pai dos grupos de famílias de Ori e de Omã. Lotã tinha uma irmã chamada Tina. Zobal foi o antepassado dos grupos de famílias de Alvã, Maanate, Ebal, Sefô e Onã. Zibeão foi pai de 2 filhos, Aias e Aná. Este foi o Aná que descobriu as fontes de água quente no deserto, quando estava tomando conta dos jumentos do pai. Aná foi o pai de Dissom, que foi o pai dos grupos de famílias de Endã, Esbã, Itrã e Querã. Shalom, Helenildo, a paz. Apareceu para você que a gente está ao vivo lá no YouTube, não? Só tô querendo entender se está entregando a notificação da gente estar lá também ou não. Que bom que você está aqui com a gente. Deus abençoe, tá? Estamos lendo agora a genealogia de Esaú. Estamos no versículo 25, 26. Interessante, né, gente? Aqui no versículo 24, colocar para nós que um filho aqui descobriu fontes de água quente no deserto. Aná que descobriu as fontes de água quente no deserto. Vamos lá. Ele foi o pai de Dissom, que foi o pai dos grupos de famílias, e que a gente falou aqui já os nomes, né? Aná também foi pai de uma filha chamada Oholibama. Olha só. Tá repetindo aqui.
Outra coisa que acontece também então tá bom. É porque o nome também se repete em gerações. Vocês já perceberam isso? Então a gente às vezes precisa ler, reler para ver se é a pessoa que se referiu ou então se é a pessoa que está sendo mencionada ou é outro, né? Igual aqui, eu já tinha escutado falar de Oholibama. E aí eu não sei se era um outro Oholibama ou é a mesma. Então Esaú casou com essa menina, com essa mulher, que era filha de Aná. E Aná é o que a gente está comentando aqui. Então vamos lá, versículo 27. Ezer foi o pai dos grupos de famílias de Bilã, Zaavã e Acã. Dizã foi o pai dos grupos de famílias de Uz e Arã. Gente, a terra foi povoada rapidinho, né? Era uma quantidade de filhos que povoavam rapidinho. Não é mesmo? Helenildo tá aí comigo também no YouTube. Pode ficar no Instagram, Helenildo, se você quiser, fique à vontade, tá? Eu só queria saber se o YouTube tava entregando a mensagem da gente estar aqui ao vivo, tá bom? Fique à vontade, quer ficar aqui no YouTube, Instagram, onde quiser. Então vamos lá. Versículo 29 e 30 são essas, e portanto, as tribos dos Oreus. Oreus. E assim, né, gente, tem essa questão, né, a família também chamava o povo do Oreus, os Eteus. Essas, eu vou bem escrever aqui. Oreus. Nome de uma tribo. Então vamos lá. São estas, portanto, as tribos dos Oreus na terra de Edom: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dissom, Ezer e Dizã. Os seguintes reis governaram a terra de Edom, um depois do outro, no tempo em que Israel ainda não tinha rei. Olha, interessante a gente saber. Esses reis que vão ser mencionados aqui governavam a terra de Edom. A terra de quem, gente? Edom. Quem que era Edom? Que nós lemos aqui? Esaú. Esaú, também chamado de Edom. Lá no primeiro versículo falou isso para nós. Esaú, também chamado de Edom. Então, os seguintes reis governavam a terra de Edom, um depois do outro, no tempo em que Israel ainda não tinha rei. Belá, filho de Beor, da cidade de Dinaba. Esses são os nomes dos reis, tá? Jobabe, filho de Zera, de Bozra. Uzã, da região de Temã. Haddad, filho de Bedade, da cidade de Avite. Ele derrotou os midianitas numa batalha na terra de Moabe. Sanlá, da cidade de Masreca, ou Masreca. Saul,
Olha, o primeiro nome que eu tô lembrando aí. De Reobote, do rio Eufrate. Baal-Anã, filho de Aquibor. Haddad, da cidade de Paú. O nome da mulher dele era Meetabel, filha de Matred e neta de Mesaabe. Versículo 40 ao 43, últimos do capítulo 36. De Esaú vieram as seguintes tribos edomitas. Edomitas de Edom. Quando fica assim, o mesmo som, fica fácil da gente entender, né? Edomitas de Edom. Os edomitas, então, são descendentes de Esaú, certo? Estamos entendendo aí, né? Então, vamos lá. De Esaú vieram as seguintes tribos edomitas: Tina, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irão. A região em que morava cada uma dessas tribos recebeu o nome da sua tribo. Agora que vai surgir nome mesmo. A região em que morava cada uma dessas tribos recebe o nome da sua tribo. Ficou claro aqui isso para nós, mas a gente já tinha percebido isso em algumas situações ali atrás, né? Mas agora fica estabelecido isso. Quando eu perguntei aqui, por que Oreus, nome de uma tribo? Os Oreus, também grafados como Orreus, 2 R's, ou Oritas, tudo isso com H, tá, gente? Foram um povo antigo mencionado na Bíblia, principalmente no livro de Gênesis e também em Deuteronômio. É uma tribo associada à região de Seir, que mais tarde seria conhecida como Edom. Olha só. Então, Esaú, que foi para a região montanhosa de Seir, ele também ficou chamado como Edom. A partir do momento que ele vai para uma região e ele toma posse daquela terra, aquela terra passa a ter o nome dele, né? Olha, então vamos lá, não vou ficar falando as coisas antes não, porque eu fiquei achando que Oreus na época de Seir, depois podem ser chamados de Edomitas, mas enfim, quem morava antes era esse nome, depois que passou a ser de Esaú, é um novo povo, é uma nova tribo. Quem eram os Oreus? Antigos habitantes de Seir. A Bíblia os apresenta como os habitantes originais da terra de Seir, montanhas de Edom, antes da chegada dos descendentes de Esaú. Viu? É isso aí. Em Deuteronômio 2, versículo 12 e também do 22 ao 23, explicitamente afirma que os filhos de Esaú, entre parênteses, os edomitas, desapossaram os Oreus e se estabeleceram em seu lugar. Então é isso aí que nós estamos entendendo mesmo, hein? O segundo ponto, quando está na pergunta aqui, quem eram os Oreus? Primeiro, antigos habitantes de Seir, nós lemos. Segundo, parentesco e origem. O nome Oreus pode estar relacionado à palavra hebraica para morador de caverna ou subterrâneo,
o que sugere um estilo de vida em habitações rochosas ou cavernas, algo muito comum na região montanhosa de Seir. Terceiro ponto, Gênesis 36, que lista as genealogias de Esaú e os chefes de Edom, também menciona os chefes Oreus, como Seir, o Oreu, que a gente leu no versículo 20 até o versículo 30. Inclusive, na minha Bíblia está assim, do 20 ao 30, os descendentes de Seir. E isso também está com referência em crônicas, ou seja, nós vamos rever essas pessoas ou algo com relação a essas descendências em crônicas. Primeira Crônicas, o primeiro capítulo, nos versos 38 ao 42. Continuando aqui. Isso indica uma interação e talvez até uma certa assimilação entre os Oreus e os Edomitas. Embora os Edomitas se tornem a população dominante. Então a gente já está entendendo aqui duas tribos. Pelo menos hoje você vai sair daqui sabendo de duas tribos. Oreus, que são os que moravam na terra montanhosa de Seir, né? Que também era o nome de uma pessoa. Seir, o Oreu. E a gente entendeu que quando a pessoa chega num lugar, toma posse ao primeiro, o lugar toma o nome dela. Então, a terra montanhosa de Seir são os Oreus, acostumados em morar em cavernas, habitações rochosas. Esse é o estilo de vida. E os Edomitas, da tribo de Edom. Quem é Edom? Também chamado de Esaú. Então, beleza, aprendemos isso aí. E os Edomitas se tornam a população dominante. O ponto 4 aqui, Gênesis 14, versículo 6, descreve que Kedorlaomer, a gente leu isso mesmo lá atrás, e os seus aliados atacaram os Oreus em Seir durante a campanha contra os reis de Sodoma e Gomorra. Olha aí, hein? A Gleice comentando, vou precisar ler novamente, deu um nó na minha cabeça. Depois você ouve aí de novo, lê de novo aí. Mas a gente tá frisando aqui aquilo só pra gente absorver mesmo, tá? Aquilo que é mais importante a gente absorver, porque realmente nomes e genealogia, se não chama a atenção para nós, não é importante que a gente grave. Nós temos aprendido aqui que o Espírito Santo vai trazer à nossa mente, aos nossos olhos, aquilo que Ele quer que a gente que aquilo se destaque para nós. Não destacou, não chamou atenção, não é algo que o Espírito Santo quer que a gente grave, entendeu? Então fica tranquila, tá? Nós lemos muitos nomes e se você me perguntar quais são os nomes dos filhos de Esaú, eu não sei, porque são muitos ali. E outra, tem nome que tem os finaizinhos iguais, né? Ó, Endã, Esbã, Itrã, Querã, Bilã, Zavan, Acã. Eu não sei quem são. Se são filhos desse ou daquele, eu não sei. Mas a gente está aprendendo o quê? Que Esaú é o mesmo que Edom. Edom é o nome, vai ser uma tribo muito conhecida. As pessoas que fazem parte dessa tribo são chamadas de Edomitas. São os descendentes de Esaú. Ponto.
Aí eu quis entender por que que tem os nomes de Oreus. Eu não estava entendendo por que que tá vindo esses nomes, né? Oreus, Eteus, tal. E aí a gente viu que Oreu é o povo da terra de Seir. Essa terra de Seir vai ser dominada por Esaú. Então, quem morava lá antes de Esaú chegar, recebeu o nome de Oreus. A partir do momento que a tribo chega, que o povo de Esaú chega, passa a ter agora uma nova população. Esses são os edomitas. Entendeu? A Maíra colocou assim, ó, Esaú pegou firme na missão de povoar a terra, é verdade. Não tem brincadeira aqui não, esse é o mandado, bora lá, deixa comigo. Fez assim, né? Ai. Então vamos lá, isso quando a gente falou que a gente viu lá no capítulo 14, né? Isso demonstra que eles eram uma entidade política, uma étnica reconhecível na época de Abraão, um povo conhecido. Olha como é que é interessante, gente. Por isso que eu falo que o Espírito Santo que vai dando mesmo orientação pra gente pegar aquilo que ele quer. A gente tá falando, a gente tá pesquisando sobre Oreus. E a gente já tinha visto uma outra tribo aí, que eu acho que é Eteus. Mas não chamou tanto a minha atenção para pesquisar por que são Oreus. E é a tribo que já teve uma participação num capítulo atrás. E que tem ligação com a tribo de Esaú. Que é do parentesco e da linhagem, né? Enfim. O Senhor que vai dando orientação pra gente poder entender essas coisas. Já deu a nossa hora. Mas a última mençãozinha aqui, por que Oreus? Como mencionado, a etimologia do nome Oreu é frequentemente ligada à palavra hebraica caverna ou buraco. Essa interpretação sugere que o nome pode descrever a característica da sua habitação ou o seu estilo de vida em uma região montanhosa e rochosa. E é isso aí. Eu tenho certeza agora que quando você lê sobre os Oreus, você vai saber que é o povo que morava em cavernas e a terra de Seir. O Helenildo colocou aqui cada nome, hein? Cada nome, né? É verdade. E é isso, né, gente? Que o Senhor possa... lá no nosso grupo do WhatsApp, eu vou lançar os comentários. Se houver algo, né? Deixa eu ver aqui se tem. Comentários do capítulo 16, do 36. Tem um pouquinho. Tem um comentário no versículo 1, um comentário no versículo 2, um comentário no versículo 8, no versículo 12, depois um bem extenso no versículo 31. E é o último comentário. Eu vou fazer isso lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? A Leonara colocou também um nó, mas lá na frente eu creio que eles vão fazer sentido, exatamente. A Maíra colocou estes que moravam em caverna, não é descendente do sobrinho de Abraão? Ló que você está falando? Só que aí Abraão se distanciou, né, dele. Pode ter ligação sim, né? Porque a gente está falando da descendência de Esaú, aquela que ficou ali quando Jacó saiu fora, né? Jacó foi para a terra do irmão de Rebeca, porque Rebeca não queria que seu filho tivesse linhagem com as mulheres descendentes do Egito, né? Então, Jacó vai embora para a terra de Labão, parentesco de Rebeca. E Esaú fica ali, conhece essas mulheres da terra de Canaã. Provavelmente tem assim. Depois eu vou pesquisar isso aqui e a gente coloca lá no grupo do devocional, tá? Que aí a gente tira a dúvida e vê se tem essa descendência aí. Porque se eles já moravam ali, pode ser que estão vindo da genealogia de Ló, né? Vou pesquisar isso para nós, tá bom?
Ah, sim, eu fazendo um nó maior. É porque falou em caverna, já me remeteu lá atrás. É verdade. Elas foram as primeiras, né? Relatados ali para nós, eles foram primeiros a morar em caverna. Ló e as duas filhas, né? A Gleice riu aí, mas hoje foi dia de ficar igual o meme da Nazaré, né? Um monte de incógnitas aqui. Deus abençoe vocês. Logo, logo eu coloco lá no nosso grupo a referência do capítulo de hoje, os comentários do capítulo de hoje. Amanhã a gente continua e é isso, estamos juntos aprendendo. Por isso que é gostoso a gente colocar as dúvidas aí, a gente aprende junto. A dúvida da Maíra, a dúvida das meninas e vamos que vamos. Estamos juntos, Deus abençoe, uma terça-feira maravilhosa na presença do Senhor. Fiquem com Deus, até mais tarde no grupo do Devocional, até amanhã ao vivo aqui com a leitura do próximo capítulo. Beijo, até, tchau!